Olá, eu sou o Ricardo Devay e eu estou muito contente de estar com vocês hoje no Diário com Jesus. Gostaria de relembrar uma situação que provavelmente você já passou. Sabe aquela situação em que você tem duas opções e você está em dúvida qual das duas é melhor para você? Às vezes também são escolhas difíceis em que duas opções podem trazer consequências muito duras. E aí a pergunta é qual é a menos pior, né? A gente sempre passa por isso. Quem sabe na hora de escolher entre dois cursos, na hora de escolher entre dois empregos, na hora de escolher entre dois ou mais pretendentes que você tenha, tomar a decisão é sempre difícil. Mas sabe, há um texto de Ellen White, uma escritora norte-americana, que traz uma mensagem tão confortadora, que traz uma segurança tão grande para a gente nessas situações. E eu queria repetir esse texto com as minhas próprias palavras. O texto diz que Deus conduz a nossa vida de tal maneira que se a gente pudesse escolher, nós escolheríamos as mesmas opções que Ele escolhe para a gente. Você já parou para pensar sobre isso? Como Deus é fantástico, como Deus é espetacular? Há uma história na Bíblia que eu queria lembrar com você também, que fala justamente sobre essa questão da escolha de quem conhece o futuro. É a história de Lázaro. Lázaro era um amigão de Jesus. Lázaro e as suas irmãs eram pessoas que estavam sempre muito próximas a Jesus. Jesus frequentava a casa deles. E de repente Lázaro fica muito doente e as irmãs então pedem para que Jesus venha. Jesus estava em uma outra cidade, para que Jesus venha estar com o seu amigo e venha ajudá-lo para que ele se recupere. Jesus tinha duas opções. Ele poderia abandonar tudo que ele estava fazendo e ir lá para a casa de Lázaro, ou ele poderia não ir naquele momento. Talvez você diga assim, a opção mais lógica é ir, é abandonar tudo. Eu faria isso pelos meus amigos. Cancelaria reuniões, outros compromissos. A prioridade é o meu amigo, a prioridade é a minha família. Mas Jesus conhecia o futuro, não se esqueça disso. E ele tinha um propósito ainda maior. Finalmente Lázaro morre e os discípulos ficam um pouco na dúvida do que realmente teria acontecido. Eles não duvidam de Jesus, mas sabe aquele incômodo de assim, por que ele não foi antes? Se ele tivesse chegado um pouquinho antes, teria curado a Lázaro, tudo teria dado certo. Fica aquele sentimento incômodo, aquele pensamento dando voltas na cabeça. Por que Jesus não escolheu a opção A? Por que Jesus não foi imediatamente? Quando Jesus volta à cidade, quando Jesus então está próximo ao túmulo de Lázaro, as pessoas viram um milagre que elas jamais imaginariam. Alguém que comprovadamente morto volta à vida. Esse era o plano maior de Jesus. Esse era o objetivo maior de Jesus. Jesus estava a ponto de mostrar para todo mundo que ele era o doador da vida, que na presença dele, mesmo uma pessoa morta poderia viver. Sabe, se os discípulos conhecessem desde o começo, Jesus não vai agora porque ele vai ressuscitar e as pessoas vão conhecer quem é o doador da vida. Se os discípulos soubessem disso, eles não estariam nem um pouco preocupados e aqueles pensamentos não passariam pela cabeça deles. Por isso, quando você se preocupar, quando você ficar agitado por algumas coisas que acontecem na sua vida, eu quero convidar você a deixar as coisas com toda a confiança nas mãos de Jesus Cristo. Ele sabe o que é melhor para você. E se você pudesse por um instante ver o futuro, você escolheria exatamente as mesmas coisas. Confie nele, deixe que ele conduza a sua vida com a sua sabedoria, com o seu cuidado e com o amor que ele tem por você.